Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês, em mais uma quarta-feira no nosso Candomblé Total. Um abraço ao meu amigo, Babá Ronald Ed, e já vou deixando os meus contatos para vocês, para que a gente possa trocar ideias, pautas, enfim, que a gente possa entrar em contato, para que a gente possa aí crescer um pouco mais no nível de um conhecimento afro, né, principalmente porque é o que define a nossa essência, define como nós somos. Então eu gostaria de deixar o meu Instagram é gislaine.vicente9, numeral 9, gislaine.vicente9. Tenho também no meu Facebook, que a gente ali pode conversar pelo Messenger, que é Gislaine Araújo, embaixo do meu nome está Gislaine Vicente, porque eu utilizo meus dois sobrenomes. Tem o meu WhatsApp 11 97754 7604 e, para caso da gente conversar, meu telefone é 9 2006 1386. Tudo código 11, porque é aqui em São Paulo. E tem o meu e-mail, gislainevicente07@gmail.com. 07 é numeral. Então, Gislaine Vicente, tudo junto, 07@gmail.com. Então, são esses os meus principais contatos. E aqui pelo site da rádio também vocês podem mandar suas perguntas, críticas construtivas, sugestões de pauta e perguntas, enfim, para que a gente aborde aqui todas as quartas-feiras. E eu queria também lembrá-los que a gente está vivendo aí um período de exceção no sentido de quarentena. Então, a gente não está tendo nenhuma festa, alguns rituais são internos, na maioria ou praticamente todas as casas, porque há um nível de consciência, graças ao Olorum, muito grande. As pessoas estão tendo um discernimento muito grande de que não façam festas, festejos para aglomerações, né? Porque isso acaba gerando, né, uma certa aglomeração. Então, todo mundo está procurando não fazer nenhuma festa nesse sentido de comemoração ou de ratificando, né? Por exemplo, esse mês de maio teríamos algumas festas, como eu não falo só do candomblé, principalmente da raiz queto, que é a qual eu pertenço, mas nós temos aí festejos do candomblé de Angola, da Umbanda. Então, por exemplo, tem o candomblé de caboclo, que se faz muito boiadeiro nos meses de abril e maio, principalmente. Temos as festas de Exu, Ogum e Oxóssi, também entre os meses de abril e junho, né? Abril, maio, junho. Temos as festas de ciganos, que costumam acontecer no final de maio, dia 25 de maio, principalmente por ser data de comemoração da morte, ou pelo menos a celebração, né, em memória de Santa Sara Cali. A gente também tem, com relação ao mês
dos escravos, então aí da libertação dos escravos, a gente acaba lembrando, levando uma singela homenagem aos pretos e pretas velhas. Então, assim, maio, esse trimestre, abril, maio, junho, costuma ser de muitos festejos. E a gente, desde março, tem se guardado em casa por conta dessa pandemia que tem acontecido no mundo, não só no Brasil. Então a gente tem se guardado, todas as pessoas têm se guardado muito, têm saído menos às ruas. E para nós, que somos oriundos das religiões de matrizes africanas, nós temos nos encontrado menos, evitado contatos, o menos possível a gente tem saído, tem se mantido mais restrito, mais reclusos, com poucas saídas de casa, ou pelo menos recebendo poucas pessoas em casa, mantendo aquele núcleo familiar. É certo e líquido que nós temos visto aí na rua muita gente, pessoas não só do setor essencial, dos setores que são essenciais, como a saúde, neste momento que é o principal, que é o primordial, mas que tem outros setores, alimentício, transporte, os próprios hospitais, setores outros públicos como de lixo, né, de limpeza urbana, que são muito importantes nesse momento. O comércio de algumas coisas não essenciais tem sido fechado, mas os setores que são primordiais, que vamos dizer assim, que, como eu disse, alimentício, de limpeza, de saúde, são coisas que são necessárias que a gente tenha muito cuidado agora. Então, a gente precisa ter muita parcimônia com isso, porque as pessoas estão mais sensíveis com tudo isso. E isso reflete no menor número de festas, de reuniões, de rituais. Mas eu volto daqui a pouquinho para a gente destrinchar um pouco mais sobre esses assuntos. Sensorial FM, vamos lá. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Meus amigos, aqui para o nosso programa e falando um pouco mais aqui de vocês sobre o nosso tema. Eu fiz uma abordagem geral no início, não sobre o mote de hoje, sobre a pauta de hoje. Falei sobre, de modo geral, como a gente tem se guardado. E esse período de quarentena, cada um tem ocupado de uma maneira. Alguns estudam, outros trabalham em casa, outros fazem serviço de casa, outros trabalham em casa no sistema home office, que é aquele do escritóriozinho, que você abre o seu computador e vai trabalhar, ou algumas pessoas trabalham com smartphone, né, com celular, um pouco mais de recurso. Pessoas que cuidam da casa. E uma das coisas que eu vejo muitas pessoas fazendo, além de estudar, é treinar, ensaiar. E dentro do candomblé, de modo geral, e da Umbanda, a gente utiliza muito o corpo, o ara, ou ará. Isso em linguagem iorubá. O ará, por exemplo, quando a gente fala o bara, o ara, alguns falam ará, outros ara. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre o bara, que o bara é Exu. Então, o seu bara, quer dizer, o Exu do seu corpo,
da sua cabeça, da sua essência. Isso é uma junção, como a maioria dos termos Yorubá. E também de outros dialetos, de outras linguagens, de outros idiomas, né? Yorubá é um idioma. Principalmente o Yorubá antigo, que é o que a gente usa em cerimônias de modo geral, nos rituais e no candomblé. A gente fala muito o Yorubá antigo, que alguns chamam de Nagô e tal, que é um outro termo utilizado para Yorubá também. Nagô Yorubá. E quando a gente fala do ara, o corpo, ele tem uma importância muito grande dentro do candomblé, porque é através dele, o corpo de um homo orixá, de um filho de orixá, é um totem. Ou seja, ele recebe, é um totem vivo, é um ibá, é um receptáculo, é um recipiente vivo, porque ele recebe o santo naquilo que ele tem de mais sagrado, que é o próprio corpo. Né? Existe um transe e aquilo vem para o próprio corpo do adepto da religião. Então ele recebe, tirando os ogãs e as equedes, que são pessoas preparadas para cuidar do ambiente, porque não pode ficar todo mundo em transe. Né? Alguém tem que ficar acordado para cuidar daqueles que estão, a gente costuma dizer, virado no santo, né? Mas são aqueles que estão em transe com seus orixás no próprio corpo, que aí eles têm uma atitude diferente, porque cada um tem a gente costuma dizer um caminho, uma forma de agir, porque, por exemplo, você tem, como eu disse agora, Exu, o Bara. Então, Exu tem uma dinâmica própria, é diferente de uma Iemanjá, por exemplo, clássica. Né? A Iemanjá, que faz aquele ritual do banho das águas, como se ela estivesse no mar. O Oxum também, que é assim. Mas tem várias qualidades de Iemanjá e várias qualidades de Oxum. Algumas são mais guerreiras, outras são mais calmas. Então, assim, tem um modo delas se portarem durante a dança. E cada cantiga tem um significado, cada cantiga tem um modo de dançar. E nessa abordagem de hoje, na minha fala nesse programa de hoje, eu quis abordar esse tipo de coisa. O corpo na dança e no se portar dentro dos terreiros. Um programa é pouco para isso, então muito provavelmente o próximo a gente vai ainda estar falando disso. Mas eu queria entrar nesse assunto porque é muito importante o corpo, a dança, que é uma forma de comunicação, não só arte, mas é uma forma de comunicação também dos filhos de santo com o seu orixá e com a comunidade em geral. Não é só um festejo, não é só uma festa, né? Não é só um congraçamento social para todo mundo, como se fosse um aniversário. Todo mundo se encontra, se bebe, se come, ganham-se presentes, aqueles homenageados, e né, uma coisa, um congraçamento, como se fosse uma festa de Réveillon. Vamos conversar sobre diversos assuntos. Não. Quando se faz um festejo religioso, ele tem um fundamento, né? Tem algumas coisas profundas dentro disso. Antes da festa que fecha aquele ciclo, já tiveram alguns rituais feitos antes. Né? Desde a louvação a Exu, lá no início, até a finalização com a festa no barracão. Então tem todo um ritual. E em todos os rituais, e a religião africana é muito assim, de matriz africana, principalmente candomblé, e também a Umbanda, que ela tem um fundo africano, apesar de ser brasileira, mas tem isso também, que na verdade ela é uma fusão. Mas falando de candomblé, ele tem todo um ritual. Como, aliás, todas as religiões têm isso. Não só o candomblé, mas como os rituais de caboclo, os rituais ciganos, também são baseados no canto e na dança.
E o canto e a dança se leva naturalmente à alegria, mas todos eles têm um fundamento para que eles aconteçam. Então, é se louvar os santos em geral e todos, mas que todos tenham um fundo religioso, não é só a festa pela festa, como se fosse uma festa pagã, para comer, beber e se confraternizar, que não tem mal nenhum, mas o festejo religioso, ele tem um outro significado. Já já nós voltamos. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matia, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega ao fio e Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco. Voltando com o nosso Candomblé Total aqui na Sensorial FM, meus amigos. Eu falava sobre a importância, até antropológica, da dança no Candomblé. E nas outras religiões também. Digamos, nos festejos ciganos, Candomblé de caboclo, até nos preto velhos. Até quando você festeja a chegada do preto velho, ele vem dançando ainda com aquela bengalinha, com alguma dificuldade, curvadinho ou curvadinha quando é a preta velha. Mas eles vêm dançando e eles cantam, né? Tem aquelas cantigas muito significativas que a gente gosta muito, né? Que conta do cativeiro. Hoje a gente olha com admiração. Mas quando eles viveram na terra, eles sofreram bastante. No outro programa, nós falamos sobre os pretos e as pretas velhas e os ciganos, que também é um povo bastante perseguido aqui, aliás, no mundo, né? No mundo. Os ciganos, abrindo um parênteses aqui nesse programa de hoje, os ciganos têm uma cultura muito vasta, linda, a cultura deles. Mas é um povo perseguido, sim, que também vem de sofrimento, assim como o preto e a preta velha, eles vêm da época da escravidão, um período de muito sofrimento, de muito aprendizado, mas com muita dor. A dor que eles viveram, a gente tem que se curvar e até bater cabeça, como as pessoas dizem, porque foram muitas pressões, muitas perdas, muita dificuldade. Isso a gente tem que trazer para junto da gente e refletir. E como eu disse, eles também dançavam, eles também dançam quando há um festejo. E cada santo, no caso do candomblé, tem sua dança específica. O corpo se move e se mostra e dança de maneira diferente. Aliás, o ara, o corpo, ele funciona de várias maneiras dentro dentro dos rituais. Você tem o paó, você tem um buri, tudo é com o corpo. Tudo você se utiliza do corpo. E na dança não seria diferente? Claro que não. Inclusive porque a dança é um ponto muito importante, porque ela mostra como o santo se portou, qual foi o caminho que ele teve, qual foi o que a gente chama de qualidade, é o que a gente chama de caminho, como a história dele se conta, como ele se tornou um orixá, muitas vezes, conta determinadas passagens muito importantes. E cada dança tem um nome, cada ritmo é denominado X. Você tem muitas nuances, alguns são mais lentos, outros mais rápidos,
alguns com muita percussão, outros com apenas um acompanhamento. Então, assim, dentro do xirê você tem muita coisa. Dentro dos rituais, eles são específicos, mas nunca você deixa de dançar. A dança é muito importante. A dança é uma linguagem. É uma linguagem muito forte, muito grande. É uma linguagem que você tem que ter discernimento muito, muito grande. Porque não é tão banal a dança do orixá. É muito importante. Do primeiro toque do atabaque, do adijá, do agogô, do que nós chamamos de gã, do chequerê, que é aquele chocalho grande, quando a gente tem o primeiro toque, ali já começa uma preparação para o transe daqueles que são rodantes, que são omorixás, que são responsáveis por trazer também os santos à terra, os orixás à terra. Por quê? Os ogãs são os músicos, então eles fazem a parte da instrumental e cantam e vão invocando os santos, os orixás que têm que chegar à terra. As equedes vão cuidando dos santos e aí se faz todo a cerimônia, todo o ritual, que é de uma beleza muito grande, porque as roupas também são símbolos importantes. As roupas são signos significativos. As cores, né, todo colorido e como as pessoas se portam e dançam. Daqui a pouco nós voltamos. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltando, meus amigos, com o Candomblé Total aqui na Sensorial FM. Um abraço a todos vocês. Muito obrigada pela audiência nesta rádio web que foi considerada a melhor de 2019. Grata, muito grata a todos vocês. E eu falava sobre os signos, que são representações dentro do terreiro de Candomblé por intermédio da dança. E a dança, ela vem premiada, vamos dizer, entre aspas, com alguns elementos que são também importantes dentro do culto. Por exemplo, se você pega uma dança de Oxóssi, que é um odé, um caçador, numa das danças, por exemplo, alguma das cantigas, em algumas delas são utilizados os ogués. Os ogués, o que são? São os chifres de boi que são batidos e que trazem a ancestralidade do orixá, que ele é identificado como o rei de Queto. Oxóssi é o patrono de Queto. Como a gente costuma dizer, Oxóssi de Queto. Aliás, Candomblé de Queto, porque é o Candomblé que tem como rei Oxóssi, o rei de Queto, que era um povoado, uma província, né, na África Antiga, na época dos orixás. E para o culto de Oxóssi, as cantigas muitas vezes até são assim, muitas cantigas que narram as peripécias de Oxóssi, que era um odé, um caçador, que são várias as qualidades, ou seja, são vários os Oxóssis, então tem aqueles que dançam mais rápido, tem alguns que dançam mais lentos, mas todos contam as trajetórias de Oxóssi como caçador.
Então, os chifres de animais também eles significam, são símbolos de realeza, né? Então, eram os primeiros adornos de cabeça. O tamanho do chifre distinguia o poder que a pessoa tinha. Então, um rei que tivesse um chifre muito grande de um animal na cabeça, como forma de coroa, de um adê, no uso, na feitura das coroas, quanto maior ele teria mais poder naquela província, naquele reinado. Se fosse um pouco menor, ele seria um rei com um mando mais modesto, com um poder de mando um pouco mais modesto. Mas se fosse muito grande, ele seria muito importante. Quando Odé dança, ele imita muito a cavalgada, ou então uma situação de caça, né? Não por acaso o principal instrumento ou o principal paramento é o ofá, que é uma representação do arco e flecha. Por ele ser um Odé, um caçador, ele não, né? São vários os Oxóssis, então tem várias representações, vários caminhos e vários momentos desse santo dentro da representação da dança, que a coreografia é justamente o que a gente está principiando hoje, porque é um assunto que é bem mais de um programa. E Oxóssi sempre é muito cadenciado, é um toque que vai do mais lento ao mais rápido. Então, ele, né, que é um aguerê, por exemplo, ele vai trazendo a construção da dança. Então, as comunidades costumam dançar com muito vigor em relação ao Oxóssi, mas sempre trazendo essa ancestralidade dele como o deus da caça, como o deus da estratégia para dentro da mata, na estratégia de como caçar. Hoje talvez seja uma coisa um pouco não muito agradável, vamos dizer, porque caça, as pessoas não caçam só para comer. Hoje a caça é um esporte e hoje em dia os sinais de crueldade são muito grandes e já não se caçam tantos animais como antigamente, até porque se tem uma possibilidade de ter animais, vamos dizer, para consumo humano que são destinados a isso, como bovinos, porcos, né, tudo que é suíno. E naquela época a caça era estritamente necessária, porém, se não havia o esporte para caçar, vou derrubar um elefante porque eu quero. Inclusive o elefante é o animal de Oxóssi, um animal muito representativo para Oxóssi. Então, eu vou derrubar um elefante porque eu quero, não. Quando se derrubava um elefante, era porque alguma coisa se precisava, o marfim, ou então quando havia um ataque, que esses animais, apesar de dóceis, quando provocados, eles também se tornam agressivos. Eu estou dando um exemplo do elefante, mas, por exemplo, lá nos primórdios, do que eles se alimentavam? De caça. Então, capivaras, porcos do mato, coisas desse gênero, desse tipo, peixes. Hoje é de um pouco diferente, a gente cria determinados animais, ou, como eu disse, peixes, por exemplo, para consumo humano, sem precisar denegrir tanto, vamos dizer. Denegrir não, mas sem afetar tanto a natureza, mas já com o intuito industrial. E naquela época, o consumo era estritamente humano, não havia um esporte de caça. Vou matar uma zebra porque eu quero. Não. Ou vou matar uma capivara porque eu quero. Não. Principalmente esses porcos do mato, era tudo para consumo e não como esporte. Quem criou o esporte violento foi o homem.
quando domesticado, e já na era moderna, não nos primórdios. Meus amigos, eu estou me estendendo, mas o meu tempo está acabando. Teremos muito mais sobre dança nos próximos programas. Eu agradeço muito a sua companhia, me despeço aqui e entre em contato por qualquer de um dos nossos canais. Um abraço e até a próxima! Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.